Boa noite, Jesus. Meu boa noite, Pai. Pai, cheguei, Senhor. Meu Deus, tão lindo, tão bom e tão puro. Pai, obrigado por tudo. Pai, eu estou aqui, Senhor. Falar com o Senhor um pouco. Sentir aí a sua presença, sentir. Falar comigo, Jesus. Fala comigo. Deus, tão grande e tão doce que o Senhor é. Oh Deus, obrigado, obrigado por tudo que eu sou. Foi o Senhor que me fez. Pai, mas o dia que o Senhor me deu se foi. A noite chegou. Eu espero que o Senhor me dê uma boa noite e um bom dia amanhã. Sempre um bom dia e uma boa noite para todos da gente. É, Senhor, dessa hora que eu estou entrando na sua presença. Eu quero, Senhor, ficar perto do Senhor. Pai, segura eu das suas mãos. Senhor, escutar os meus pedidos, a minha voz, o meu clamor, pela sua misericórdia de todos da gente. Escuta a voz de tanta gente que chama pelo Senhor. Deus, obrigado por eu ter essa mulher que o Senhor me fez. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, também eu não estaria nem aqui, nem tinha nascido. Hoje eu sou essa mulher, eu devo ao Senhor. É, Pai. Porque tantos queriam estar no meu lugar e não está. Mas lembrando que foi o Senhor que me fez, não foi ninguém nessa terra. Foi o Senhor que me fez essa mulher. Foi o Senhor que me deu esse dom. Foi o Senhor que fez esse coração tão grande. Foi o Senhor que fez essa mulher guerreira, humilde, mas que tem o Senhor dentro de mim. Esse coração, Jesus, somente é para o Senhor e aqueles que precisam tanto, que clamam por mim, que chamam por mim, e que eu secou, Pai, pela sua reza que o Senhor me ensinou, pelo seu dom que o Senhor me deu. Não foi ninguém dessa terra, Pai. Hoje, eu sou essa mulher, eu devo ao Senhor, que foi o Senhor que me fez. Foi o Senhor que me deu meus orixá. O Senhor me ensinou a rezar. O Senhor me ensinou a perdoar. O Senhor ensinou a eu caminhar, falar, escutar os outros, escutar o Senhor, andar à procura do Senhor, abrir as portas da minha casa para o Senhor entrar. Aonde eu estou caminhando, o Senhor está comigo. Aonde eu vou, o Senhor vai comigo. Quando eu estou dormindo, o Senhor me acorda. Quando eu estou dormindo, o Senhor fica do meu lado. Eu só tenho gratidão, muito gratidão pelo Senhor. Vamos falar agora com as minhas pedras preciosas. As pedras que o Senhor trouxe aqui nessa terra. Bora falar com elas? Meu boa noite, pedra preciosa. Meu boa noite àqueles que estão em casa. Meu boa noite àqueles que estão no trabalho.
Boa noite àqueles que estão viajando. Boa noite àqueles que estão no leite do UTI essa hora. Boa noite àqueles dentro do nosso Brasil. Boa noite àqueles fora do nosso Brasil. O axé para nossas mulheres queridas do nosso Brasil. Para os homens queridos também do nosso Brasil. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua poderosa presença de oração. Pai, escutar os nossos pedidos, o nosso clamor. Pai, tira as correntes das pernas, dos braços, do corpo. Cada um que tiver acorrentado, que o Senhor tire, Jesus. Quebre as correntes, o mal, a usura, a inveja, a macumbaria, a praga. Leva, Senhor, quebre tudo e socorre os seus filhos aqui nessa terra. Pai querido, aquelas crianças que acabou de nascer, que está do leite do UTI, aquelas mamães que deu à luz, que está incubada, que está com hemorragia, que não passa. Faz passar, Jesus. Socorre ela. Aqueles, Pai, vovô, vovó, que está em cima de uma cama, sem comer, sem beber, sem tomar banho. Pai, socorre eles. Pai, socorre eles. Aqueles, Pai, que estão numa cadeira de roda em casa, que não fala, que não pode tomar um banho, não pode comer, não conhece ninguém. Meu Deus e meu Pai, socorre esses. Só o Senhor que tem o poder de levar luz para eles todos. Para nós todos aqui nessa terra que eu estou pisando. Pai, o seu poder é tão grande, a sua luz é grande, o seu poder, o seu sangue é tão precioso que uma gotinha de seu sangue no nosso Brasil, todo mundo fica na paz de Deus. Porque o Senhor tem o seu sangue precioso, Pai. É precioso. O poder, a luz do Senhor. Maravilha, Jesus. Com seus anjos do céu descendo na nossa terra para acalmar as brigas, doenças, confusão. Acalma, Jesus, acalma. Só o Senhor que tem esse poder. Só o Senhor que tem esse poder. Pai, com o seu Espírito Santo, venha sobre nós aqui na terra. Pai, traz seu Espírito Santo sobre nós. Os seus anjos do céu. Traga os seus anjos. Socorre nós aqui nessa terra, Pai. Pai, venha preparado. Sabe por quê, Jesus? Porque aqui nessa terra, o leão, com tanta língua de fogo sobre os outros. Então o Senhor venha preparado. Porque mesmo quando o Senhor chegar aqui nessa terra, vai ter leão que vai em cima do Senhor. Mas o Senhor é o poderoso, que não treme, que não tem medo de leão nenhum nessa terra.
O Senhor não tem medo. O Senhor enfrenta todo leão. Trigue, que está aqui nessa terra junto com a gente. Aqueles filhos violentos que as suas mamães iam. Que as pessoas de idade não respeitam mais. Que quer acabar com a pobre da mãe. Que quer acabar com os irmãos. Que quer acabar com a terra, com o povo que o Senhor trouxe aqui para a terra. Esses que é perigoso, que é o trigue, leão. Eu peço ao Senhor pela misericórdia desses. E que o Senhor não tem medo de nada. Até o demônio, o Senhor manda ele curvar, ele curva e cai. Mas Deus, é tanto amor que eu vejo aqui nessa terra, que pela misericórdia do Senhor. Que coisas boas, meu Pai. Por isso que eu peço a luz do Senhor, o Espírito Santo, os seus anjos, sobre dessa terra aqui do nosso Brasil. Porque é tanto tristeza, dor, morte, traição, de que está igual Jesus. O Judas da Semana Santa que pegou o Senhor e fez o Senhor sofrer. Mas aí o que está, porque o Senhor virou santo de volta. Derramou aquele sangue por a gente e por todos que está aqui vivo. Por todos que está vivo. Mas virou santo. E está sustentando a gente na sua palma das suas mãos. Sustenta o nosso Brasil todo. O mundo, a terra, todas as pedras preciosas que está aqui, clamando, no clamor, chorando, dor, traição, tudo de ruim aqui nessa terra. Mas o Senhor fala, não tem nada que seja maior que eu. Não tem doença, não tem mal, não tem nada. Porque eu sou o seu Deus. Eu faço vocês ser curado. Com o Espírito Santo, com os anjos do céu, com a sua força poderosa. Sustenta a gente, puxa e levanta a gente. E diabo nenhum tem poder de botar o dedo na gente. Somente o Senhor Jesus que tem esse poder. Só o Senhor Jesus. Eu peço nessa hora, Jesus, entrando na sua poderosa presença. Senhor, Arcanjo Miguel, São Jorge Guerreiro, socorre o povo aqui tão sofrido. Socorre, Arcanjo Miguel, socorre. Os anjos, o Espírito Santo, venha sobre nós aqui, pedindo a misericórdia, pedindo as bênçãos do Senhor Jesus, pedindo São Jorge Guerreiro, venha com o seu poder ajudar os seus filhos aqui nessa terra. Vem, ajuda, quebra macumba, inveja, usura, olho grande, corrente, rebenta, lavareira de fogo sobre seus filhos aqui nessa terra. Rebenta, São Jorge Guerreiro. Levanta os seus filhos aqui, que está aqui nessa terra. Porque o Senhor tem o poder.
O Senhor é santo. O Senhor tem o poder de pegar os seus filhos e levantar, de curar, de ter força, poder de margalhar todas as cobras que se levantam contra a gente aqui nessa terra. Quanto os seus filhos. Porque se levanta milhões de cobras venenadas. Eu peço agora, Arcanjo Miguel, São Jorge Guerreiro, com seu espada, com seu poder, com seus anjos, acaba com essas confusão aqui nesse Brasil. Acaba com a doença, com a magia branca, a magia negra, praga, inveja, rebenta e joga no chão. Não deixa se levantar contra a gente e os seus filhos, Arcanjo Miguel. Não deixa não, São Jorge Guerreiro, levantar. Porque é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Amém. Amém. E que se levantar sobre nós, o Senhor vai devorar, jogar bem para longe e deixar o seu povo sofrido. A vitória, vamos achar a vitória nas suas grandes braços, nas suas grandes mãos, com o seu poder, São Jorge Guerreiro. Que debaixo da sua capa nós todo do nosso Brasil está seguro. Debaixo da sua capa, do seu vesto, nós estamos protegido dos mal, de toda a doença, de todos os mal que aqui nessa terra a gente está passando. São Jorge Guerreiro, segura a gente nas suas mãos. Com a sua oração, com o seu anjo poderoso, com o seu cavalo branco, matando a serpente que tiver no caminho de todos que gente, o povo do Senhor que está aqui, os seus filhos que estão aqui. Mata essa serpente, esmagai a serpente, para deixar a gente andar sem preocupação com nada, sem doença, sem espiritual, sem nada, depressão, ansiedade, sem nada, só com Deus e o Senhor. Só com Jesus e o Senhor Arcanjo Miguel. São Jorge Guerreiro, você corre, montado no seu cavalo branco, correndo para salvar todos os seus filhos, que é a gente que está aqui. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua poderosa presença de oração. Senhor, escutar o nosso clamor, o nosso pedido. O Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor que trouxe a gente todos para aqui, para essa terra. O Senhor trouxe porque a gente merecia. Porque se a gente não merecesse, não estaria aqui. E não cai uma folha do pau se o Senhor não consentir. O Senhor não dá um frio bem grande e forte se a gente não tiver um lençol para se enrolar. E essa palavra é certa. Porque o Senhor já fez eu passar por isso. Porque aonde eu cheguei com meus filhos pequenos, aqui nesse Goiás, com lençolzinho fino de algodão, e o frio lascando tudo,
Todo mundo com blusa, batom de cacau, meia, touca, moletão, capa grossa, coberta, cobertor tudo grosso. E que eu não sabia de nada disso. E eu não tinha condições de comprar o cobertor e agasalho para meus filhos. E o senhor fez o quê? O frio passava fora da minha casa, do barracão que eu morava, que não era meu, era de aluguel. Pequenininho. Todo mundo saía das casas, via ver meus filhos. Se estava morrendo de frio, se estava gelado. E todo mundo por fora, tudo se agasalhado. Topava dos meus filhos, estava tudo quente. Tudo quente. Porque eu falei para o Senhor Jesus, não me deu frio para meus filhos, porque eu não tenho cobertor nem agasalho. E o Senhor cumpriu com a sua palavra. O Senhor cumpriu. Filha, não fique triste. Não fique triste, porque eu vou passar o frio ao redor, mas não vai atingir essas 3 crianças nem você. E todo mundo da rua vinha até eu no coletivo para saber se eu estava gelada. Só com a roupa do jeito que eu estou aqui. Porque eu não tinha blusa de frio. Meus filhos não teve roupa. Nada. Nem cobertor, nem nada. E meus filhos iam para a escola com aquele uniforminho bem fininho. Todo mundo topava de meus filhos. Para ver se a criança estava muito frio. E meus filhos não tinham calor, não tinha frio. Era tudo quentinho. Era tão quente o barracão que eu me enrolava, eu deitava sem lençol. Meu Deus, meu Pai, como que o Senhor é tão grande na minha vida. Pai, mas o Senhor é tão santo, mas o Senhor é tão santo, que eu vou falar para o Senhor. Haja coração, não aguento. De tanta bênção que o Senhor me fez, tanta bênção que o Senhor já me deu. O Senhor já me deu tanta bênção, Pai. Para os meus filhos, tudo era pequeno. Todo mundo ficava boca aberta, olhava para eu, olhava para meus filhos. Os vizinhos saíam de lá para vir na minha casa, olhar meus filhos que estavam morrendo de frio. E estava tudo quente, sem roupa, sem nada. Para que um pai maior que ter esse, gente? Para que um pai melhor que ter esse dentro da minha vida? Não existe mais nunca outro. Só tem ele na minha vida. E outra, aqui perto da minha casa, todos vinham saber como é que eu estava, saber como meus filhos estavam, tudo quente, com lençolzinho bem fino. E eu não tinha cobertor, eu não tinha nada. E Jesus, sempre comigo, nunca me deixou Jesus na mão. Nunca, gente, nunca. Meus vizinhos, até hoje, eles falam isso. Para que um Deus tão grande desse jeito? Você tem tamanho? Para um pouco aí, pense. Você tem o tamanho das bênçãos que eu recebo?
Se pararam para pensar a benção que eu ganho com Jesus? Quando eu boto esse canal aqui que eu paro, é porque Deus está aqui dentro de mim falando aqui alto na minha cabeça. Deus está aqui. Deus está comigo 24 horas, dia e noite e dia, gente. Eu falei para Deus, Senhor, esse ano, meus filhos, o Senhor vai deixar meu filho quente. Agora, o ano que vem, Jesus, o Senhor pode mandar o frio, porque eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro e eu vou comprar roupa de frio para meus filhos, cobertor, para quando o Senhor mandar o frio, trazer o frio, e meu filho tá tudo agasalhado. E foi verdade, gente. Do outro ano veio um frio grande, mas eu já tinha comprado tudo, esperando o frio voltar. E Jesus voltou com o frio e disse: minha filha, meu filho, tá tudo pronto, a roupa tá pronta, seu cobertor tá pronto. E eu disse a Jesus: Jesus, tá tudo pronto, Jesus. Mas vocês querem saber aonde que eu dormia? Uma senhora, do tempo que eu cheguei, sem nada, só com as panelinhas e os pratinhos, e meus 3 filhos pequenos. A senhora me deu uma cama de casal, sem colchão. E ali meus 3 filhos deitavam atravessados na cama, para dar para os 3. Você quer saber onde que eu dormia? No chão. Coloquei um papelão, abri no quarto, que era um quarto só, e um banheiro. Abri o papelão e deitava. Sem lençol para forrar, que eu não tinha. Colocava 5 horas para despertar o relógio. Eu não tinha celular. Não tinha nada. Só Deus. Eu tinha tudo porque eu tinha Ele comigo. Meus 3 filhos pequenos. Eu dormia no papelão, meu marido, e meus 3 filhos dormiam na cama atravessado. O lençolzinho para eles 3. Lençol fino, gente. Fino mesmo. Disse que a gente forra a cama. Não é cobertor, não. É lençol fino mesmo, de esticar na cama. E eu pegava, deitava no papelão e dormia a noite toda. Tá entendendo, gente? E o frio veio. E eu ficava ali deitado naquele chão. E o chão não tinha conta-pis. Não era conta-pis, não. Era pissarra. Era o barracão que eu aluguei porque não tinha outro no local. E eu não podia pagar, porque eu não estava com dinheiro. Era do conta-pis. Não era cimento queimado, não tinha cerâmica, não tinha nada. Só tinha uma porta só, e uma janelinha pequena, um veritorzinho. A porta entra e sai. E a porta não tinha tranca não, nem chave. Tinha um pedaço de pau. A gente saía, botava o braço pelo buraco, fechava por dentro e deixava lá. Era desse jeito. Eu ainda passei quase 8 meses nesse barracão. Pois quando eu voltei a trabalhar, que trabalhava em 2 empregos,
Eu aluguei uma casa grande com 3 quartos, toda arrumada, que apareceu na minha rua. A senhora que me vendeu a cama, ela comprou essa casa. Ela morava numa chácara, ela comprou essa casa. E ali foi oferecer a eu se eu queria alugar a casa dela. Eu aluguei. Só saí de lá pra, quando eu comprei o lote, que construí a minha casa. Não é essa casa que eu moro, na outra. Então, gente, se pega com Deus, porque Deus só cai a folha do pau se Ele consentir. Juro por Jesus do céu. Juro por Deus. Deus é a coisa mais linda que tem na gente, que tem dentro da gente. Deus é lindo demais. É muito fofo. É o nosso Pai, é o nosso lindo, maravilhoso Jesus Cristo. Eu me chamo Laíde, sou a benzedeira, com muito amor e carinho e respeito. Se vocês quiserem a cura, a reza de dentro para fora, tá aqui, ó, esse ombro amigo aqui, para milhões de vocês quiser. Quando vocês passar para me conhecer direito, do jeito que eu tô aqui, você vai dizer, poxa, por que eu não... Mas há muito tempo que eu não vim para a senhora. Eu só falo o que eu sou. O que eu não sou, eu não falo. Tenho Deus dentro de mim. Tenho Deus dentro da minha casa. Dentro de meus filhos, meus netos, meus consolantes. Porque quando eu rezo, eu não rezo só para mim. Eu peço por todos vocês do outro lado. Pelo nosso Brasil que está no clamor. Pedra preciosa, o carinho é tão grande com Jesus que vocês não têm tamanho. Tem palavra, tem hora que eu fico sem palavra, porque Ele suspende eu com tanta bênção, que eu fico sem palavra. Mas Jesus é tão bom. Junto com meus irmãos de luz que está aqui, meu pai Oxalá, papá, meu pai Ogum de Ronda, que vai abrir os caminhos. Meu pai Oxóssi Caçador, dono da minha coroa. E meu pai Xangô, Caô Capsilé, meu pai Xangô é o rei da justiça, gente. Meu pai Oxalá é o nosso Deus, lindo e puro, lindo, maravilhoso. Meu pai Ogum, ele vai na frente, tirando todos os espinhos para nós passar. E Oxóssi Caçador, nunca deixe na mesa de vocês, na minha, de todos no nosso Brasil, nunca vai faltar um pão na mesa de vocês. Porque nosso Deus, meu Pai, Ele não vai deixar faltar Oxóssi Caçador. É o dono da floresta, é o dono da caça. E ele sai para caçar com todo carinho, com todo amor, ajudando os seus filhos aqui nessa terra, para nós atravessar. Nós só tem a ganhar com os pretos velhos, caboclos, todos eles, da esquerda, da direita, de todos eles. Que está aqui comigo, ele está com vocês. Ajudando a gente subir e descer. Porque a vida da gente aqui é alta e baixa. Mas com Deus, o Arcanjo Miguel, São Jorge Guerreiro, e com eles, nós vamos atravessar e vamos subir. E dregal, com Deus, o Espírito Santo, os anjos do céu. Eu vou ficando por aqui. Amanhã até mais. Eu me chamo Laíde, sou a benzedeira com muito amor e carinho e respeito. Se você quiser o arrezo, a cura, eu curo pela foto. Eu curo, seja que doença você estiver passando, não importa a doença que você tiver, gente. Eu já curei canso, despachado dos petos. Anemia gruda, despachado dos petos. Tanta doença, depressão, ansiedade, gente, pelo amor de Deus.
Não fica quietinha na sua casa, não. Venha enquanto tem tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Porque Jesus fala, vinha a mim aqueles que estiver cansado, porque eu sou a solução. Jesus, ele fala desse jeito, pedra preciosa. Amanhã você pode ser tarde demais. Às vezes, por causa de 2 horas, 3 horas, a pessoa perde a vida. E aí? Mas Deus vai dar a vida para vocês. Jesus vai salvar vocês todos do nosso Brasil. Todos nossas pedras preciosas. Que é as pedras de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu vou deixar meu coração aqui. Beijo para vocês. E até amanhã, que Deus quiser, Ele vai querer. O axé para vocês, viu, pedra preciosa? Dorme com o Papai do Céu. Dorme com os anjos. O Espírito Santo. Arcanjo Miguel. São Jorge Guerreiro. E nosso Pai, Criador do céu e da terra. Tchau. O axé.